Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube, um programa cultural estabelecido nesse canal de televisão num padrão talk show, que foi a inspiração também para a gente, como parte desse projeto, um espaço importante na rede do YouTube, a rede mundial do YouTube, e também temos aí um almanaque que nós está no forno, viu, Cláudia e Paulo, para entregar para as crianças de forma gratuita, que tem aí o histórico do Santos Futebol Clube. Então, nosso objetivo é estar trazendo esse legado para que as crianças participem desse projeto. Também tem jogos lúdicos dentro desse almanaque, que muito em breve a gente vai estar distribuindo aí para as crianças, jovens e adolescentes. E hoje nós estamos dando continuidade à entrevista da semana passada, por isso que logo eu falei em nome do Paulo e da Cláudia, porque é uma continuação sobre a temática que a gente veio desenvolvendo desde a semana passada, que se refere aos 90 anos do Pepe, onde várias homenagens foram feitas a esse grande ídolo eterno do Santos Futebol Clube, e no Museu Pelé, essa exposição maravilhosa, que vai até o final do ano, e cujos personagens que têm uma responsabilidade grande sobre a feitura dessa exposição, que é um presente para a cidade de Santos e para o mundo, né? Porque o Museu Pelé é visto por muita gente de fora da cidade, do Brasil e de outras partes do mundo que vem visitar o Museu Pelé, está tendo a oportunidade de ter uma exposição do Pepe dentro do Museu Pelé. É algo assim fantástico, né, Paulo? Vocês dois... Incrível. Incrível. Vocês dois, mais o arquiteto que esteja com você nesse projeto, né? E a Giza também? A Giza. Nós quatro. Vocês quatro, né? Isso a Giza mesmo. Macia, sim. O Ney, né? O Ney e nós. A Cláudia e o Paulo. Quer dizer, um quarteto que trouxe um grande presente à cidade de Santos, ao Brasil e por que não dizer ao mundo, né? Porque o museu é frequentado por pessoas de várias partes do mundo. Principalmente nessa época de temporada de navios. Na temporada de navios, às vezes o museu não está nem aberto ainda, já está cheio de gente lá fora, principalmente... Acho que é o primeiro lugar que os estrangeiros vão visitar o museu. A temporada é muito boa de cruzeiros para o museu. Eles têm muita vontade de conhecer primeiro, né? E gostam bastante. Né? Gostam bastante, ficam encantados. E dando continuidade a algumas fotos que a gente trouxe do museu, aí, graças ao Paulo e à Cláudia, né? E a Giza aí que nos brindou, mais uma foto maravilhosa do Pepe quando ele arrebentava nos campos de futebol. Com o chute poderoso, né? O canhão da Vila. A foto do Pepe com o Pelé. Linda, né? Fantástica essa foto, histórica, né? Essa foto é linda mesmo. Tanto é que essa foto é a foto grande, a apresentação, né? da exposição. Da exposição, Ficou muito linda essa foto. Ficou muito linda. Vocês tiveram um cuidado especial, porque é lógico, o Pepe ele tem um acervo imenso. Eu tive a oportunidade de ser recebido pelo Pepe, pela família, na residência deles, né? Só que eu não consegui ver todo esse material, porque, como vocês sabem, ele tem um mini museu na residência dele. Né? Nós ficamos vários dias vendo, né? Peça por peça. Como que vocês conseguiram selecionar? Sim, foi difícil, né, Paulo? Foi difícil, deu trabalho. Mas foi gratificante. Foi muito bom. E ele, por perto, para cada peça, ele contava uma história. Sempre contava a história de cada peça que a gente perguntava, a Giza também, né? E o Ney também selecionando, foi muito gostoso mesmo. Porque o que é interessante nisso que vocês estão dizendo é que não basta pegar a peça. Você tinha alguém que viveu a história e preencheu vocês com aquela peça e a história. Com a informação, e vocês conseguiram unir isso e produzir um produto, né, para ser visto na exposição com uma história adjacente. E essas informações são importantes até para determinar o lugar da exposição que a peça vai ficaria, ficar. Né?
Teve esse cuidado também. Por quê? Porque dependendo da história dela, ela fica mais para cá ou mais para lá, porque tem um contexto. A exposição, e teve algumas peças que nem se encaixaram, né, Exatamente. Paulo? Teve algumas peças que a gente levou, bem na verdade nós levamos tudo, né, para o museu, né? Quase tudo. E quase lá a gente foi selecionando exatamente para fazer uma linha, né, para as pessoas entenderem. Tinha uma cronologia. Uma cronologia. Exatamente. Fora a cronologia de linha de vida dele, né, da parte como jogador, como treinador, né, e a parte toda afetiva da vida dele, a gente fez no outro lado, e na frente nós colocamos todos os títulos dele, né, todo, como jogador e como treinador. E as peças, elas seguem ali, tipo, Santos, depois seleção, Sim. depois vem a parte de técnico, Sim. depois... Então, elas têm uma cronologia também, não tão aleatórias. Não tão espalhadas assim, Então, é por tema, entendeu? Às vezes a pessoa que está vendo nem percebe, mas teve esse cuidado de separar tudo por assunto. Tanto que a gente gostaria de ter realizado a exposição no dia do aniversário dele, né? Porque a ideia era essa, né? Mas não teve como, até porque a gente tinha muito trabalho ainda pela frente, né? Fora a confecção das vitrines e tudo, mas também porque o acervo era muito grande, a gente tinha muita coisa, né? E tinha a parte de marcenaria, vidraçaria, tem todos esses detalhes que as pessoas não imaginam, claro. Sim. Mas tudo isso teve que ser desenvolvido. Acompanhar prazos e tudo, né? Especificamente para essa exposição. Aí a gente falou, não, o importante é sair perfeita, né? Então não vamos se ater mais na data, né? Tá. E com isso vocês conseguiram uma obra-prima. E tem um detalhe, e ela foi inaugurada no dia 11 de abril. Sim. Porque 11 é a camisa dele, não foi tudo tão à toa. E foi porque era o aniversário da Giza também. Era 14, né, o da Giza? Ia ser no dia 8, o aniversário dela é dia 9. Dia 9, isso mesmo. Só que aí teve uns problemas lá de ausência e tal. Sim. E aí, então, jogamos então pro dia 11. É verdade, eu já não estava lembrando isso. Porque a gente ia comemorar o aniversário da Giza também. Mas aí teve uns contratempos e acabou ficando dia 11. E ficou pro dia 11. Que é o 11 da camisa. É o 11 da camisa. Eu gostaria de pedir para a nossa equipe técnica, nós temos mais 2 vídeos bem curtos para exemplificar todos que tem dentro da exposição. Meus parabéns pelo aniversário do nosso grande amigo Canhão da Vila, José Macia. Para mim é sempre um privilégio poder falar do seu Pepe, um amigo, um ídolo, uma lenda do nosso futebol mundial. Olha, mais 2 galvos dispensa, né? Nossa, nem falo. E é outro que também tem muita história. Muita história. É uma pessoa fantástica também. E daquele time que encantou o mundo... Era o Dream Team, né? Os times dos sonhos. Só tem os dois, só tem o Pepe e o Mengalvio. É verdade. É verdade. Olha, nós temos uma oportunidade maravilhosa, né? Como para quem mora em Santos, de ter tudo isso à disposição, porque você imagina quantos não gostariam no Brasil e no mundo de ter acesso tão rápido a essas pessoas, a esse conteúdo histórico, né? E eles estão sempre presentes, né? Eles se fazem presentes, né? É muito bom. E ainda corre o risco da pessoa visitar o museu e encontrar alguém deles lá. Entendeu? Porque vira e mexe acontece de um deles aparecer por lá para visitar, para mostrar. Então, às vezes a pessoa pode dar uma sorte e encontrar um ídolo desses. Mas existe alguma coisa nesse sentido que vocês programaram com eles, de ocasionalmente eles irem lá? Existe uma programação nesse sentido ou ela é aleatória? É aleatória mesmo. É claro que às vezes tem alguma data ou outra mais interessante e a gente convida. Sim. Aí é diferente. Sim. Mas no dia a dia, normalmente, não. Até porque o pessoal sempre vai quando convida, prazer eles vão com muito gosto, né? Sim. Eles são muito amáveis todos, então sempre são muito bem-vindos, né? Sempre. É outro aspecto que é fantástico nesses ídolos eternos, é a disposição que eles têm. A simpatia, o carisma. Se doar, né? Se doar em encantador. É encantador mesmo. É um negócio que é inacreditável. Só vendo de perto para você sentir isso. Bom, esses dias aí teve um jogo do Santos aqui na Vila Belmiro. E aí na rede, né, que fala do Pepe,
eu estava vendo, o Pepe não conseguia chegar na Vila Belmiro, porque dava 2 passos, era todo uma mundo foto, 2 tira, passos era um autógrafo. E ele tira com todo mundo, é uma graça. É maior, né? E assim graça. como ele, outros também. Então Foi naquele dia que ele estava junto com o Pepinho, o filho dele? Não. Acho que estava com o Neto. Com o Neto ou com a Clô? Acho que estava com a Clô. Ele teve um dia com a Clô também. É. Mas teve um dia que eu vi, estava com o Neto. Mas é impressionante. Porque nos jogos a Clô sempre vai, né? Que ela é super animada, é uma graça, né? Ela sempre é ótima. A família é ótima. É perfeita, é perfeita. Uma graça. Enfim, existem outros aspectos da exposição que a gente gostaria de saber, que o público normalmente não sabe, né? Porque existem alguns percalços ao longo do caminho, né? E, lógico, todo trabalho é assim, sim, né? A gente tem dificuldades aqui a colar para poder chegar... fica nervoso, não dorme. Pula essa parte. Porque manda recado de madrugada. Tem aquela data para cumprir, né? Tem aquele compromisso. Né? Você sabe que eu recebo, às vezes, recado, não sei de quem, 3 e pouco, 4 horas da manhã. Puxa vida. Não, quando a gente está naquela fase que a gente tem que terminar, eu fico muito ansiosa. Eu já nem... Eu desligo. E eu acabo delegando para eles. Precisa ver isso, precisa ver aquilo. Eu que acabo coordenando os pedidos, né? Então, eu acordava de madrugada e falava, bom, eles estão dormindo porque eles estão com o telefone desligado, mas eles acordam muito cedo, né? Então, a primeira coisa que eles vão olhar vai ser os meus pedidos. Porque é o seguinte, agora nessa fase mais perto da abertura, né? A gente chegava, eu e a Cláudia, a gente chegava no museu 9 horas da manhã e saía 10 e pouco da noite. Entendeu? Tava direto para poder montar, para poder realizar tudo. Porque os fornecedores acabam ficando, você tem que acompanhar, né? E também a gente solicitava o Ney, porque o Ney que fez o projeto. Gino, que é o irmão do Ney ele também. Tinha que estar vendo se estava contente como ele desenhou, né? Como foi o projeto. Então a gente tinha que estar presente, não tinha jeito, né? Entendi. Puxa vida, então quer dizer que, olha, o que eu poderia dizer nesse momento é o seguinte, que a remuneração dos profissionais não cobre o tempo de dedicação ao projeto. Não, mas quando você faz por amor, bem da verdade, a gente nem pensa, nós somos funcionários, né? Somos servidores. Claro. E a gente faz com amor que a gente nem, né? A gente não se dá conta nisso. Não, eu falei isso mesmo. Como força de expressão para dizer exatamente isso que você falou. Quer dizer, quando as pessoas são imbuídas de um propósito maior, a motivação não está se preocupando acima, tanto com a questão remuneratória, mas ela está querendo também se desenvolver dentro de um projeto que traz a ela um benefício pessoal acima da questão até profissional. Né? A gente já participou de tantos projetos na prefeitura, independente do museu, né? Além do museu, a gente já fez parte de tantas coisas bacanas. Assim, nem fale. E fica pela satisfação de ver realizado. Né? Sim. É verdade. Então, várias áreas, várias atividades a gente já participou e é gostoso. E somos bem remunerados, né? Não podemos reclamar, né? Mas eu acho que vocês não saem mais do museu, né? Acho que agora... Eu já vou entrar na minha aposentadoria, quer dizer, não vou entrar, né? Vou pedir muito meu abono permanência, claro. Porque eu acho que ainda tem muito que contribuir no museu, né? A gente ainda está muito envolvido, tem o secretário novo com a gente, o Thiago Papa, e ele é uma graça, e a gente quer dar continuidade. E vou continuando. Não, eu não gostaria que vocês saíssem tão cedo do museu pelo aquilo que eu tenho acompanhado de produção de trabalho audiovisual para a nossa sociedade. Muitos projetos ainda pela frente. Muitos. E a gente quer deixar mesmo o Museu Pelé, né? Cada dia mais bonito legado, mesmo, né? Eu gostaria de pedir à equipe, nossa grande equipe técnica, que passasse mais 2 short vídeos, né? A respeito do projeto da exposição do Pepe no Museu Pelé. Estou aqui para parabenizar, que Deus possa te abençoar com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, e que esses 90 anos possam vir 100 e poucos anos, tá bom? Um grande abraço para o senhor, que Deus abençoe. Ao grande Pepe, mais conhecido como Bomba. Eu logo que cheguei em Santos, me comuniquei muito com o Pepe, foi um dos meus grandes amigos no decorrer dos meus anos no...
Me lembrei agora do Maravilha, Paps, né? Que graça, né? Lembro. Nossa. O Lalá. Eu tenho uma amizade muito grande com o Lalá. É uma pessoa graça, excepcional. Né? Já fiz programa com ele aqui. Olha, eu acho que eu já fiz uns 4 programas com ele. Né? E a capacidade dele, aquilo que ele tem a oferecer ainda para a sociedade. Graça, né? Ele e o filho dele, né? Também outro grande historiador do Santos Futebol Clube. Mas, além desses percalços que a gente estava falando anteriormente, né? O que vocês poderiam nos contar mais de curiosidade a respeito dessa exposição? Que vocês tenham, tirando essas ligações que vocês tinham de madrugada, né? Sim. Para poder chegar a esse produto final. Sim, porque vai chegando o prazo, né? E aí algumas coisas atrasam, aí você vai ficando desesperada, né? Se vai dar o tempo e tudo. Por exemplo, o que vocês sentiram do público que vocês absorveram um feedback do público? Muito bom. E as características desses feedbacks que vocês têm Olha, de um modo geral... Foi muito, não é por falar, muito mas bem aceito, né? A exposição ficou muito interessante, ficou muito boa. Muito. O que a gente percebe do público, as opiniões, são todas positivas. Todas. Entendeu? Teve gente que chegou, mas eu não encontrei tal coisa. Não, tá aqui, ó. A gente achou, sabe, assim, mostrou. Então, não foi esquecido praticamente nada, tá tudo funcionando bem. Um movimento muito bom, né? Tá tendo um movimento muito bom de pessoas. A gente recebe muita escola, sabe? Assim. Então, tem crianças que nunca ouviram falar tipo assim, ouviram falar, lógico, mas não sabem quem era a importância de um Pelé, de um Pepe, não? Claro. E eles chegam lá, eles ficam com o olho brilhando, sim. Sabe? Molecadinha de 12, 13 anos, e vem turma de São Paulo, viu? Agora uma turma do interior também, eles viajaram a noite toda para chegar em Santos. A gente tem muita turma do interior, né, que vem, né? Porque a gente tem um agendamento online, né? E vem bastante escola. Mas vocês vão continuar contando essa história? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Com certeza. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com o Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos voltando com o programa Santos Futebol Clube e fazendo aquela resenha com a Cláudia e com o Paulo sobre o projeto do Pepe, a exposição do Pepe no Museu Pelé. Então a gente estava falando, eu vou até, Cláudia e Paulo, chamar aqui mais algumas fotos para, olha só, foto maravilhosa do Pepe passado e presente. Ele era bonito, né? Um jovem bonito. Simpaticíssimo, Pepe. Simpaticíssimo. E essa foto eu aproveito aqui para brindar aqui a minha mãe, a dona Dilma, que esteve junto comigo visitando essa exposição. E ela gostou? E ela, olha, pelo jeito dela, ela estava de braços abertos, né? Feliz da vida por estar podendo, aos 94 anos de idade, graça. Vendo essa exposição, trabalho que vocês executaram muito bem. Que bonitinho. E eu trouxe essa foto da minha mãe. Muito boa. Para também homenagear o Pepe. Uma graça. O Pepe, vendo essas duas fotos, né?
Eu até comentei isso com ele, porque eu estou passando por um problema parecido, né? Falei, seu Pepe, eu tinha um cabelão, né? E agora tá assim, o meu tá caindo já também, né? E aí, me conta, né? O senhor tinha uma cabeleira tão grande, né, seu Pepe? E ele até me contou, né? O Pepe era cabeludo. Tinha um topete. E aí ele estava contando, né, que aí teve uma ocasião que ele falou em público, né? Que foi lá o produto que ele passava, né? Para deixar o cabelo todo arrumadinho. E aí deu uma grande repercussão que o pessoal da empresa, da marca, ligou para ele. Falou, pelo amor de Deus, para de falar que tá... Pelo amor de Deus. Essa história é interessante. Ele mesmo contou para vocês? Ele mesmo contou. Na residência ele tem dele? Que te contar. Contou na residência e contou lá no museu de novo. Ele sempre conta. Contou. Porque ele conta dando risada. Ele é ótimo. Então, foi bem interessante, assim, também. Eu soube que vocês também... O Paulo me falou, se estou bem lembrado, que o Pepe teve naquela sala especial do Pelé dentro do museu. A sala do Rei? A sala do Rei. Sim. Ele teve lá... Já foi várias vezes assistindo lá os vídeos, etc. Não, ele lá não tem. Não, ele foi, a gente conversou na sala com ele, né, com a Giza, até a Clô também foi. Já foi várias vezes. E qual foi o que ele sentiu naquela sala? Todo mundo que entra na sala do Rei fica emocionado, né? Porque aquela era a sala, uma energia era a sala onde ele ia fazer, ele ia dar continuidade de estar indo, dando as entrevistas, a intenção dele era essa, né? E essa sala, ela está preservada tal e qual o Pelé deixou, está exatamente igual. Sim. E o Pepe falou alguma coisa a respeito disso, dessa sala? Ele naquele acha momento que ele estava lá ele acha uma sala mágica, né? Especial, lembrou muito do Pelé, né? Ele sempre assim, lembra dele. O que é interessante que hoje em dia, que nem a gente estava falando isso aí, é uma coisa que se perdeu, né? Hoje em dia quase ninguém dá valor para essas coisas. O Pepe, ele mais velho que o Pelé, ele acompanhou toda a carreira do Pelé, depois foi técnico do Pelé, mas ele sempre enaltece o Pelé de uma forma, né? Sim. E ele foi padrinho de casamento né? do Pelé, eles tinham uma amizade. Verdade. Então, o Pepe sempre fala do Pelé com um carinho, uma coisa tão especial, né? Fala mesmo. Então, quando ele vai contar uma história, ou ele está ali naquele ambiente, tudo ele relembra, ele conta sempre com uma atenção muito... Você sabe o que eu lembrei do Edinho, que o Edinho foi na abertura, né? E ele também fala com muito carinho do Pepe, né? Quer dizer, tanto o pai como o filho, eles têm um carinho muito grande pelo Pepe, a gente sente, né? Sim, ele teve o maior prazer de ir na exposição, achou lindíssima. E isso pra gente é maravilhoso, né? Porque é um trabalho que a gente fez de qualidade, né? Então ficou à altura mesmo dele. Olha, e o interessante também, que eu gostaria de colocar, é que esse projeto aqui iniciou com o Pepe. A primeira entrevista que nós tivemos... Foi com ele? Foi com o Pepe. Olha que legal. Foi a primeira entrevista. Já deu sorte, então. Puxa deu vida, sorte já logo deu. Cara. Foi, exatamente. Ele é muito bonitinho. Em janeiro do ano passado, né, a primeira entrevista foi com o Pepe. Então nós temos também esse carinho especial pelo Pepe, né? Quem não tem, né? Eu acho que não tem, Olha, né? Não existe, né? Eu tenho uma foto com o Pepe, que foi uma curiosidade, né? Que você imagina estar na final da Libertadores, em pleno Pacaembu, né? E o Santos ganhando, e de repente chega na hora ali, não sei não me lembro agora se o gol foi no primeiro ou segundo tempo, mas na hora do intervalo, eu viro assim para trás, tá o Pepe ele atrás de mim, sozinho. Mas sozinho, claro, porque quem devia estar com ele levantou para buscar alguma coisa, né? Sim, lógico. Mas tava ali quietinho, sozinho, olhando. Aí eu não tive dúvida, eu cheguei, meu irmão, falei, tira uma foto. Fui lá, sentei com ele e tal, né? Mas é aquela coisa, aquela simpatia, e conversamos um pouquinho, e aquela tensão toda, né? Eu ainda nem estava no museu, eu não tinha nada a ver com o museu ainda. Né? Aliás, o museu nem existia, foi em 2011, né? Mas assim, é que eu digo, ele no meio do público, sabe, como um a mais, assim, ali. Ele é muito simples, né? Muito e curtindo aquele momento e dando atenção para todo mundo. E, olha, são só boas recordações, assim, só coisa boa para falar. Eu até lembrei de uma coisa, porque quando a gente foi pegar todo o acervo, a gente tinha que encaixotar e saber onde ia botar as coisas, então a gente começou a fazer a montagem para levar para o museu, a mudança, né?
E aí nós botamos o Paulo, porque como o Paulo teve um AVC, então ele ainda ele não pode fazer muito esforço, a gente quis ajudá-lo, né? Preservá-lo. Está cada vez mais forte. Mas agora está bem, graças a Deus. Então, aí ele falou, Paulo, então você vai ficar encarregado, porque o seu Pepe estava junto lá. Sim. Você vai colher todas as memórias dele, então senta com ele e grava aí. Ele ficou o tempo inteiro que a gente estava separando o material todo nas caixas, ele pegou várias histórias maravilhosas do seu Pepe, né? Não, ele foi muito bom. História para ele é o que não falta, Nossa, né? Até que ele fez o outro livro, né? Que esse é o da Giza, mas tem o livro que ele mesmo fez, né? Que inclusive ele relançou também recentemente. Eu estive presente. Eu também estive lá. Na Realejo, né? Na Realejo, né? Isso mesmo. Então, assim, muitas curiosidades, muitas histórias. E ele tem essas histórias, ele tem história de tudo, né? De assim, tudo, é incrível, em todas as fases, sempre tem alguma coisa para contar. Agora, essas histórias que ele contou para você dentro daquela... Estão gravadas no celular, né? E a gente dava risada com ele enquanto a gente estava aguardando, a gente estava escutando, né? E ele filmando. E foi um prazer enorme, porque a gente escutava todas as histórias dele e a gente encaixotando o acervo dele lá. Foi muito bom. Tem uma foto, né, que é aquele jogo que o Santos ganhou do Botafogo, foi de 11, né? E só o Pelé marcou 8 gols nesse dia. E aí ele falando, pois é, né? Pô, uma marca... Fantástica. Né? Só que ele fala, só que eu dei um azar grande... Porque justamente nesse dia eu fiz um gol olímpico. Eu marquei 4 gols olímpicos na minha carreira. Agora, ninguém fala do meu gol olímpico. Eu vou concorrer com outro que marcou 8 gols no jogo só. Então, quer dizer, sabe, e é muito bom. E ele fala isso, não tem nenhum... Nada, né? Nada assim que seja desaponador, nem nada. Ele comenta isso dando risada, né? Então, essas histórias que estão guardadas, armazenadas, elas poderão ser contadas aqui em um programa futuro? Quem sabe, teria né? essa possibilidade ou tem direitos aí a serem preservados? Tem que perguntar pro Pepe. Tem que perguntar para ele. Tem que pedir autorização pro Pepe, né? Ficou filmado, a gente deu muita risada, depois a gente viu, acabou vendo novamente. Então, olha, nós estamos terminando esse maravilhoso programa, sensacional, adorei a presença de vocês. Eu queria rapidamente as considerações finais, Paulo. Como já estive antes aqui, voltando agora, a gente trata de um assunto que ele é inesgotável. Sempre vai ter alguma novidade, alguma curiosidade, né? Então, assim, o que eu digo, é um prazer muito grande estar presente. Esse seu trabalho é muito interessante porque ele ajuda a divulgar, e pra gente é um prazer participar disso tudo, contar essas histórias, o ambiente, né? E hoje, tendo também a estreia da Cláudia, né? Isso é especial também. Bom, Cláudia, a gente já está no finalzinho, encerrando, e uma consideração final tua rápida. Adorei participar aqui com vocês, foi um bate-papo muito gostoso, e eu só agradeço a minha vinda aqui e falar do museu e da exposição que a gente ama, e convido a todos para ir no Museu Pelé. Nós aqui agradecemos, um abraço a todos, até o próximo programa. E não esqueçam de visitar a plataforma do YouTube do programa Santos Futebol Clube. Um grande abraço a todos e até breve.